Boa tarde. Curitiba, 22 de julho de 2008. O projeto Memória Paranaense do Grupo Educacional Uninter traz o depoimento hoje, colhe o depoimento hoje de Newton Grem, Newton Sérgio Grem. Por pelo menos 26, 27 anos, Newton se envolveu com a política, as políticas públicas do menor e do adolescente no estado do Paraná. Na verdade, ele ajudou a dar um novo perfil, ou foi o responsável maior por dar um novo perfil ao tratamento da questão do menor delinquente ou não no estado do Paraná. As suas experiências são fantásticas, especialmente as que envolveram, se tornaram notáveis, as que envolveram o envolvimento, o encaminhamento, o acompanhamento do jovem, levando-o a cumprir ensino superior, formar-se, encaminhar-se para uma atividade profissional, para uma vida útil, plena à sociedade. Newton, nosso convidado de hoje, vai falar particularmente desse trabalho realizado nos governos Canet, Ney Braga e também parte do governo Emílio Gomes, né? Eu entrei com o Haroldo. Com o Haroldo Alberto. Então, Newton, primeiro de tudo, nós queríamos que você dissesse: sou filho de fulano, de Beltrano, nasci em tal lugar, estudei isso, fiz aquilo, tá? E depois você começar todos os teus passos e, enfim, entrar nas políticas públicas de apoio ao menor e adolescente, que o Maza, Luiz Geraldo Maza, essa outra memória viva do Paraná, e o Celso, que se prepara para ser memória viva também. Bom, primeiramente, eu acho que eu devo agradecer essa oportunidade, o convite, e eu quero dizer que esse convite me mexeu um pouco com o meu emocional. Primeiro porque eu revivi durante essa semana passada todos esses 25 anos de trabalho, que não foi só meu, foi de uma equipe, foi da minha família, porque quando eu lá assumi o Instituto da Assistência ao Menor, eu tinha 33 anos de idade, eu casei com 20 anos, com 27 era pai de 5 moças, e eu não vi minhas filhas crescerem, mas elas colaboraram, me ajudaram, sempre estiveram presentes em todas as ações. E além porque esse respaldo familiar para quem trabalha na área social é de fundamental importância. Tenho minhas dúvidas sobre alguém que não tenha uma vida familiar ajustada possa ter a força interior para superar e o recomeçar de todos os dias, não é? Então, estar aqui com o Maza, com o Celso, é uma emoção muito grande e a certeza, a minha preocupação pela qualidade do trabalho que vocês e o Haroldo desenvolvem era de... Até que minha senhora chegou na sala e disse... Regina Castro Grem disse: a questão social é vivida, Newton. Não adianta palavras bonitas para, às vezes, o enfrentamento de uma realidade feia. Então, você fala o que foi feito e a forma como foi feito. Eu fiquei tranquilo. Eu nasci em Curitiba, sou filho de Newton Grem, que é nascido em Rio Negro. Dos primeiros descendentes, dos primeiros imigrantes alemães que chegaram em 1824 para lá em Rio Negro. Minha mãe, nascida em Paranaguá, Luísa Ribeiro Grem. Minha avó era ali do litoral, do Batão. Meu avô era um português viajante da Vital Brasil, né? Então, eu sempre tive uma vida muito intensa de família, sabe? E acho que muitas das coisas que hoje, as atitudes que eu tomei, aprendi durante a vida, eu devo à atitude que minha mãe tinha. Minha mãe era sempre de acolher as pessoas. Eu morava ali na Rua 13, o nosso time de futebol era o time da Riachuelo, né, onde tinha umas pessoas, uns garotos assim, bem simples e tal. Então eu sempre me aproximei muito bem deles. Estudei
no Grupo Anexo, no Miro César, no Colégio Estadual, depois fiz Ciências Contábeis, depois iniciei, depois de casado, a Faculdade de Direito, mas logo eu fui chamado para essa missão. Como eu fui chamado? Eu participava de movimentos religiosos, etc. E eu tinha uma ligação muito forte com o Gastão de Abreu Pires, com o Afonso Camargo. E eu fui indicado ao Nabor Moraes da Silva Neto para que eu fosse o diretor de Instituto de Assistência Menor. Por quê? Porque nessas nossas... Que ano isso, Dilton? Isso em 1970. E nesses movimentos religiosos aí, a gente visitava muitas entidades sociais com o objetivo de ajudá-las, né? E numa dessas visitas, coincidentemente, fui eu, Afonso, o Gastão, mais uns 10, mais ou menos, nós fomos visitar Campo Comprido. E nós ficamos muito assustados. Primeiro, a escola não tinha sanitários. O chuveiro era um cano que saía da caixa d'água, no meio do pátio, embaixo da caixa, tinha aquele alicerce todo, era ali que os garotos tomavam banho. 3 dormiam em cada cama. Olha, eu confesso que aquilo mexeu comigo. Então, passaram os seus meses, um dia eu chego em casa e está lá me esperando há mais de 2 horas o Nabor Moraes Silva Neto, que é um advogado de Umuarama. Irmão do Chico Louco. Irmão do Chico. E que assumiu no governo Leão Pérez a Secretaria do Trabalho e Ação Social. Me convidou para ser o diretor do Instituto de Assistência Menor. Eu era funcionário do Poder Judiciário, trabalhava na Corregedoria Geral de Justiça com o desembargador Marino Bueno Brandão Braga, né? E eu, de imediato, eu pedi uns dias para mim pensar. No dia seguinte, cedo, eu fui procurar o Freitas Neto, se me dá toda a legislação do Instituto de Assistência Menor, eu preciso estudar isso, urgente, em casa. E me fechei lá em casa, li tudo e resolvi ir falar com o desembargador. Só, desembargador, pelo que eu vi, pelo que eu ouço falar, e pelas atribuições que lhes são conferidas na lei que criou o Instituto de Assistência Menor, eu só tenho uma saída. Ou o Judiciário me dá pleno apoio e nós traçamos uma política no sentido de que não haja interferência da má política no sentido de acomodar situações, porque o internamento não era uma decisão judicial, era uma decisão mais política, de favores políticos. Se não houvesse apoio do Judiciário, não há como ter resultado. Ele disse, não, Nilton, vá que eu te ajudo. Ele foi juiz de menores. Eu te ajudo. E ajudou mesmo. E aceitei, assumi. Imediatamente eu pedi ao secretário que eu me desse a liberdade, que é de fundamental importância, não que eu tivesse que preencher cargos imediatamente, porque eu não tinha isso na cabeça. Eu tinha aquilo como uma missão a ser cumprida. Não via ali nenhuma, vamos dizer, motivo para euforia por estar assumindo um cargo. Estava assumindo um encargo muito grande. Então, eu pediria que ele me desse a liberdade de eu pensar numa equipe que seria fundamental. Eu precisava de pessoas que, apesar de técnicas, tivessem um discurso humanista, senão não teria resultado. E ele permitiu isso. De imediato, uma equipe, que eram poucos técnicos na época. Eu quero aqui salientar que 70% da folha de pagamento dos assistentes de alunos das escolas eram recebidos em alimentação. 10 quilos de açúcar, café, feijão, esse era o salário. Era um escambo. O pessoal que trabalhava lá. Então, não podia ter resultado, né? Não podia ter resultado. Então, é gente com cacetete na mão, essas coisas, cuidando como se fossem bichos, né? E exatamente 15 dias depois que tinha assumido,
um garoto é assassinado nos fundos da escola de Campo Comprido por estar roubando gasolina de um carro, junto com mais 5, e um suplente de vereador, até na época, matou esse rapaz, estava no carro dele. Eu fui avisado em casa, meia-noite mais ou menos, peguei o carro e fui para lá. Cheguei lá, vi aquele quadro, né, polícia e tal, médico legal, peguei os 5 que estavam juntos, levei lá para dentro, junto com o diretor. Disse, agora nós vamos tomar as providências para o sepultamento, né? Então vocês vão ver a roupa dele, todo o material que precisa, e nós vamos lá para o médico legal. Fui com os 5 no meu carro. Chegamos lá e disse, agora nós vamos vestir. Gente chorando, mas vestindo, rapaz. Coisa que eu nunca fiz na vida. Não fui obrigado a fazer. A circunstância exigia a minha presença. Ou eu tinha autoridade ali naquela hora, ou eu poderia transferir a quem já não estava assumindo com a devida, vamos dizer, com a devida autoridade mesmo, né? E fiquei lá até as 5 horas da manhã com os garotos fazendo o velório. Foi o sepultamento, voltei na hora do sepultamento, tudo bem. Os 5 que estavam junto com ele foram os melhores alunos da escola. Mas eu fiz eles verem a realidade da vida, né? Então, você não coloca o lado humano e não é sob pressão que você vai resolver uma violência. Sabe, eu acho que faltava individualidade no atendimento aos garotos. Evidente que numa massa é difícil você trabalhar a educação em massa, né? Ali exige individualidade. E nós não tínhamos equipe para isso. E poucos dias depois a gente dispensou 18 pessoas lá e conversei com os garotos, olha, vamos embora. Quantos eram? 36. Isso em Campo Comprido? Campo Comprido. Assim foi gradativamente em outras unidades, mas com um enfoque maior em Campo Comprido, onde concentrava produtos de roubo, né, uma série de coisas. Os castigos eram, por exemplo, botar o guri no frigorífico, lá na cozinha, botar o guri com água até pela canela, embaixo da escada, não tinha banheiro, mas ali era um lugar de castigo. Onde esse castigo é um negócio inconcebível, né? Medieval. Bom, aí, superada essa crise, eu falei com o secretário, vou pensar num diretor, mas eu preciso conhecer o Estado. Eu sou responsável por um Estado, então eu vou conhecer o Estado. Peguei uma rural, uma assistente social e uma administradora lá da área de convênios, visitamos todas as entidades sociais do Paraná. Falei com todos os dirigentes, todos os juízes, promotores, prefeitos, rapidamente, porque eu precisava ter um diagnóstico da situação. E voltamos para Curitiba. Enquanto isso, o pessoal aqui em Curitiba fez um diagnóstico da situação das entidades oficiais, das condições físicas, materiais, humanas, roupa, colchão, porque dormia 3 em cada cama que não tinha, e solicitamos, diante desse diagnóstico, eu procurei o juiz de menores, doutor Fernão Stock, da Cunha Simões, Portugal, recomendado pelo doutor Marino, que foi um homem brilhantíssimo nesse momento, e solicitei uma reunião ao secretário, que fosse no Palácio, junto com a primeira-dama, que é a dona Helena, era muito sensível a isso, muito sensível, e que a gente levasse um quadro para as lideranças da sociedade. Nesse meio tempo, o Gastão de Abreu Pires me procurou com o pessoal do Rotary, já com o ônibus da Penha para visitar todas as entidades que o Rotary estava se dispondo a dar um apoio logístico, um apoio material, inclusive, e tal. Disse, tudo bem, é bom. Eu acho que política social sem participação de sociedade não existe. Os governos passam e os programas acabam. A única forma de se garantir continuidade é a participação consciente e responsável da sociedade. O Paraná já tinha um suporte nessa área. Já tinha 60 e poucos % dos projetos sociais no Paraná eram exercidos pela comunidade, pelas organizações comunitárias. Bom, e aí fomos ao Palácio. E o doutor Fernão Stock, da Simões Portugal, de acordo com os dados que eu tenho aí, o maior índice de incidências de causas de internamento era filhos de empregados. E ele foi muito claro no Palácio. O Instituto da Assistência Menor não é uma instituição para atender os filhos das empregadas.
pode até atender em circunstâncias em que haja total impossibilidade de permanência junto a ela. Mas filho de empregada não é motivo para internamento de criança, dos seus filhos. E por aí ele foi e tal, e nós começamos a arrumar casa. Estabelecemos uma política de ação com base nas diretrizes nacionais. Fui ao Rio de Janeiro, procurei o presidente da FUNABEM e disse para ele que não tinha comida, não tinha roupa, não tinha colchão, não tinha armário, não tinha cama, não tinha nada. Ele bateu assim no meu ombro, doutor Mário, me entendeu? Mário Altenfelder. Isso é dever do Estado. Vá lá, acerte a casa e vem aqui que eu vou te ajudar no que for necessário. E me ajudou mesmo. E muito, muito. Bom, viemos, fizemos uma reunião nessa reunião no Palácio, já houve algumas medidas imediatas, de adequação física das entidades, etc. E traçamos uma política de ação que tinha 5 pontos. Primeiro, prevenir a marginalização social do menor, atendendo suas necessidades básicas sem afastá-los do núcleo familiar. Isto é, contraturno da escola, comida, alimentação, trabalho, lazer, esporte, cultura, enfim, tudo aquilo que a escola, no seu tempo de 4 horas, não é possível atender. Então, ali atendia as necessidades das crianças. Segundo ponto, internamento como último recurso. Internar só em último caso. Terceiro, o binômio educação, menor educação, é igual a integração, escolarização. A defasagem era imensa. E estímulo e apoio às iniciativas da comunidade e fixação do atendimento do menor na região de origem, principalmente do infrator. 99,9% dos meninos infratores atendidos no período em que eu estive no IAM eram resultado de desagregação familiar grave. Nunca vi um infrator abandonado, de fato e de direito. Nunca vi. Nunca tivemos um caso desse. Como 75% eram oriundos do interior do Estado, porque quando acontece um crime praticado por um adolescente menor na cidade, o processo de rejeição da sociedade local, que é pequena, é muito grande. E a pressão sobre a autoridade policial e judiciária é maior ainda, para afastar o menino do ambiente. Então, encaminhamentos inadequados para Curitiba, desnecessários, por falta do quê? De estrutura do judiciário. Por falta do quê? De um programa de liberdade assistida, que trabalhasse o núcleo familiar como um todo, no sentido de ressocializar, explicar para a sociedade o que aconteceu e tal. Bom, então começamos a trabalhar. E aí que vieram as grandes mudanças. Estabelecemos limites e critérios para cada entidade. Não pode haver sucesso na educação se você não estabelecer limites e critérios. Então, tem entidades de 7 a 12 anos, de 0 a 6, de 12 a 18, etc. E tal, entidades preparadoras, entidades formadoras. Fomos analisar o nível, a defasagem escolar dos garotos. Por que a grande defasagem? O ensino era dentro do internato, mas, Haroldo, é impossível. Aos 18 anos, esse garoto, eu pensava comigo, como é que nós vamos individualizar o atendimento na massa? Como é que nós vamos pensar em desligamento se esse garoto não tem bagagem alguma para enfrentar a vida lá fora? Então, nós temos que pensar no seguinte. Primeiro, fecha todas as casas escolares da Secretaria de Educação de dentro dos internatos. E matriculamos todos nas escolas fora. Desde os pequenininhos de Santa Felicidade, iam no prézinho ali nas Mercedes. Iam de Kombi, o carro levava. Não tinha problema, era tudo fora. As meninas, foi uma luta, porque a escola de Fronto Lar de Lina Lupion, pelo estigma da instituição, de que quando eu estudava no estadual, a gente pegava, vinha a pé até a Praça Tiradentes ali, então tinha uns colegas que moravam nas Mercedes, pegavam o ônibus das Mercedes, saía do lado do Prosdó, tinha uma lotação do Tarado, que eles chamavam, né? Que era o lar das meninas, estava escrito, né? Então, é a lotação do Tarado. O lar das meninas era um estigma, né? O estigma da instituição. Então, nós temos que superar esse estigma. Aí fomos a 6 reuniões na Associação de Pais e Professores até que eles aceitaram as meninas. Resultado,
As meninas que requerem um atendimento mais individualizado, elas deram um salto em termos de escolaridade imenso. Campo Comprido, espalhamos nas cidades, tudo quanto é colégio. Só com uma condição. O garoto tinha que pagar no Martins? Tinha, mas ele levava o dinheiro no fim do mês. Está aqui a minha mensalidade. Tá. Como eles trabalhavam na escola, tinham um pecúliozinho, porque toda a produção das escolas nós concentramos, de Guaratuba, de Piraí, de Tibagi, e eu formei um grupo assim, nós formamos um grupo assim. Uma escola ajuda a outra. Campo Comprido tinha panificadora. Eu produzia pão para todas as escolas de Curitiba. Ninguém tinha que se preocupar com pão. Aí o sindicato, os panificadores, veio para cima de mim, dizendo que eu estava inibindo a iniciativa privada. Eu digo, mas eu estou formando gente. Eu estou falando verdade. Né? Bom, mas é a cabeça. Esse é o liberal da ultradireita. Aí, a gente, o Hermínia Lupion fornecia as roupas bordadas que requeriam alguma coisa a mais, marcava os lenços dos garotos, dos outros alunos e tal, para Pira. Tibagi, Araputi produziu. Daí a produção agrícola da Araputi, 40 alqueires, trigo, soja, o trigo de melhor qualidade foi colhido no Paraná aquele ano, foi o nosso lá. Sócios da cooperativa, os guris. Rachava as despesas, engenheiro agrônomo, que foi menino abandonado, engraxava sapato do Manuel Riba. Ele era meu engenheiro agrônomo. Um cara sensacional. Eu busquei gente assim. Você está falando disso em que ano? 71, 72, 73. Já vamos. Bom, aí nós começamos a modificar as escolas, mudar o esquema de cada escola. As meninas foram estudar fora, resultado. O nosso índice de aprovação na escola da comunidade era de 85%. 85%. Os guris do Canário Moás da Rocha, todos estudando fora, e as irmãs mandavam uniforme, não faltava caderno. Eu dizia para elas, não pode faltar nada. A nossa criança não pode ser diminuída em nada. Ela já foi muito atrapalhada na vida, né? Então não deixe faltar nada. Aí os guris levavam a merenda e voltavam com uma fome. Eu digo, irmã, Deus, vocês não comeram? Não, eu dei para um pobrezinho que não era. A condição já vai mudando, né? A solidariedade, a preocupação, ele está numa outra. Religião, aberta. Eu tinha lá o capelão do IAM, mas também as igrejas evangélicas, a opção era do garoto, não era pressão do Instituto de Assistência Menor. Aí entramos com o esporte. Primeiros profissionais, eu não tinha técnicos nas escolas. Eu não tinha pedagogo, não tinha orientador educacional, eu não tinha médico, tinha o dentista. O primeiro que eu contratei, eu estava contando para o Maza, foram 10 professores de educação física liderados pelo Oscar Pimpão. Digo, o esporte é uma forma de integração espetacular. O meu pai, quando eu fiquei 11 anos de idade, estava começando a querer pegar o cara, fazer umas besteiras, ele disse, espera aí que eu vou te acertar. Me botou no esporte. Eu vou te acertar. Me acertou. Fui jogar tênis, joguei tênis. Fui longe até, demais. Né? Mas fui bem, me ajudou bastante. Então, acho que o esporte vai... Fizemos uma Olimpíada. 3 mil garotos na Olimpíada. Nós vamos mostrar essa Ganhamos a Olimpíada dos excepcionais, porque tinham as crianças excepcionais. Mas a estrutura nossa recebia todo tipo de criança, deficiente, mental e tal. E aquilo era um peso significativo dentro das instituições. Buscamos, através do Guilherme, a gente conheceu a congregação que veio para construir o Cotolengo. O Guilherme na Fundepar e eu no IAM. Dom Orione, os padres de Dom Orione. Dom Orione, buscamos Dom Pedro Fedalto, acertamos com a congregação, demos um recurso para a construção, o IAM deu o equipamento e pagava a manutenção e transferimos todas aquelas crianças para um atendimento especializado. Depois, nós tínhamos os casos dos garotos, que era mais grave. Nós tínhamos muitos casos de paralisia cerebral. Até tinha uma vez um atrito com a imprensa de que publicaram uma foto assim dos garotos dormindo num gramado e o texto era... E ainda dizem que há trabalho, né, da escola de Campo Comprido. Aí eu convidei o rapaz para ir lá e disse, eu queria que você fizesse uma correção, aí, por favor, a gente trabalha tão sem preocupação de conotação política, de fazer
de exibicionismo, que eu gostaria que fizesse uma correção aqui, que são 14 garotos com paralisia cerebral, estavam apanhando sol, eles saem daqui e vão para a cama, só voltam no dia seguinte para cá. Então, tem uma coisa que acho que eles são mais felizes que nós, não têm consciência dos seus erros. Né? Então, reconsidere isso. O rapaz ficou meu amigo, até não, o nome dele acabou. Depois eu acho que ainda tenho lembrança do sobrenome dele. Então, a gente começou a mudar alguma visão assim da sociedade. O Hermínio e as meninas estudaram fora, o jornaleiro, um detalhe do jornaleiro. Pegava os resultados. Acabou assim, a casa, né? Acabou a casa. Isso é um detalhe perigoso. Não pode acabar a casa, porque volta para a família. Né? Isso foi uma doação da família. Né? Então, tem que ver. Pô, ali é um espaço interessante. Era ali que era a loja. O que é feito da casa? Eu não sei, no momento eu não sei. Ali é que tinha a loja do IAM. Nós vendíamos todos o que produzíamos nas escolas ali. As encomendas eram feitas ali, o pagamento ali, entregava ali também. Né? Bom, o jornaleiro, nós nunca tivemos um aluno do jornaleiro que voltou para o Instituto Extenso Menor. Por quê? Eu digo, é simples, aí as psicólogos, assistente social, por quê? Porque ele tem um relacionamento com a sociedade diário, simpático, e ele leva comodidade para as pessoas. Sabe que é domingo de manhã, um frio desgraçado, você não tem que sair para comprar o jornal, você dá um grito para ele sabe que aquela hora o guri está passando ali. Eles fazem amigos, já tem emprego, já tem tudo garantido. Quantos são donos de banca hoje, ou gerenciam uma banca, um outro projeto, outro programa? Nunca tivemos um roubo de dinheiro, nunca tivemos falta de nada. O garoto tinha pecúlio, tinha guria que saiu de lá com 18 mil cruzeiros. Né? Não era pouco, né? Então ele recebia um bom dinheiro, uns 100 alunos. Nunca tivemos um problema de ressocialização, porque eles tinham um relacionamento diário com a sociedade. Se era ruim ou bom, o fato é que ninguém marginalizou-se. Né? Bom, aí outra escola que sofreu uma mudança profunda mesmo foi a Guarda Mirim. O Carnaval de 73, os dias de Carnaval, um dia assim bom, tem serviços de polícia, plantões e tal. Nós resolvemos montar um plantão do IAM na antiga prefeitura, na General dos Marques. Mas era um plantão social. A ordem é o seguinte, era buscar os meninos que estavam completamente sozinhos na rua. É proibido correr atrás, proibido pegar no braço, é proibido forçar a vinda dele aqui, é na conversa. Treinamos o pessoal, os agentes e liberamos. E convidamos, entregamos em casa, e levamos um convite aos pais para, na quarta-feira de cinza à tarde, estarem presentes na Comendador Araújo para uma conversa com a direção da Guarda Mirim. 400 casais. Quarta-feira foi uma festa. Aí chegaram, bom, fizeram a ficha e tal, mudamos internato para o semi-internato. Esses garotos são externos. E começamos a trabalhar. Mas continuaram mantendo o internato parcial? Acabou naquele momento. Acabou naquele momento. Foi radical o negócio. Você não deu um tratamento meio radical, porque os que estavam internos não eram abandonados. Eram garotos de rua, entende? Então eles tinham suas famílias. Não precisavam, portanto, ficar na instituição. Então vamos multiplicar a ação social aproveitando o que já existe. Não é? Bom, fomos lá para o SIC Diva Pereira Gomes, né? E nessa transformação nós enfatizamos a questão da família participar. E notamos que nos primeiros 6 meses a baixa das notas escolares foi muito grande. Aí contratamos 10 estagiários de serviço social, fizemos um tour aí de carros e tal, e visitamos a casa de todos os guardas mirins. E chegamos à conclusão que eles não podiam ter realmente melhor nota. Eles não tinham uma mesa em casa. Eles não tinham onde sentar para fazer a lição. Esse guri vinha para a Guarda Mirim, depois ia para o trabalho, à noite ele não podia estudar, ele dormia na sala de aula. Por isso que às vezes quando dizem que trabalhar dos 14, não, podia estar trabalhando. Não dá, eles dormem na sala. Eu vejo pelos meus netos lá. Então, dos 14, eles dormem mesmo. De tarde vão lá para cá para tirar um sono, minhas netas. Então,
Aí visitamos a casa de todos eles. Aí eu fui no Guilherme, na Fundepar, e pedi umas carteiras da Fundepar, casa quebrada, que ficam nos depósitos. Levei para Queiroz Filho, levei para Campo Comprido, recuperamos as carteiras, fizemos 4 carteiras para cada família. Era a mesa deles. Dava para guardar os caderninhos, almoçarem, comer ali na casa simples, né? E passamos a acompanhar os pais. Procurei a Escola de Pais de Curitiba, que era dirigida pelo... aquele irmão daquele padre ali do... Eu já me lembro o nome. Daquele Monsenhor Vítor. O Vítor, dentista, e a esposa e mais 5 casais. Vítor, dentista. E levamos lá para montar a escola de pais para os pais dos garotos da Guarda Mirim. Eles saíam da limpeza pública, do trabalho onde atuavam, iam para lá, oferecia assim um alto jantar. Macarrão, carne, arroz e tal. Jantavam lá. Aí subiam para as salas, em grupos pequenos. E demos um curso para como se relacionar com os filhos. Na linguagem deles, feito por casais, de casais para casais. Né? Gente que... de pais para pais. Decorridos 7 meses, as notas explodiram. No final, cada pai, cada casal deu uma entrevista. Eles iam de chinelo, mas com a roupa que estavam na limpeza pública. Lavavam a mão, vamos jantar, gente. Comiam bem. Aí eles perguntaram assim, nessa entrevista, eles fizeram 10 perguntas. E uma delas era sobre afetividade. 78% dos pais nunca haviam beijado seus filhos. Olha, para mim foi a coisa que mais chocou. Um negócio sério, sabe? Se você for levar tudo assim, e não começar a enxergar esse lado humano da questão, você não tem resultado. Não tem resultado. Aí a coisa mudou de tal forma. Olha, 78% dos pais nunca tinham beijado seus filhos. E tinham 2, 3, quando não tinha mais. Então a Guarda Mirim é um sucesso. O gerente da agência do HSBC na esquina da minha casa, aluno do IAM. Outro dia eu fui lá, tinha que abrir uma conta para receber um dinheiro e tal. Ele me segurando, ele mandou buscar um cafezinho, o senhor fica aqui. Senhor Nilton, fui seu aluno, pô. Sou fulano e tal. Quer dizer, essa escolaridade fora, a nossa preocupação é elevar o nível de escolaridade. Elevar o nível de escolaridade. Para as mulheres isso é muito mais importante. Quando é que eles começaram a ter acesso à universidade? Bom, foi em 76. Meninos e meninas? Meninos e meninas. Foram 60 para o vestibular, passaram 43, 4 primeiros lugares. Nossa. Aí o meu assessor de imprensa, que era o Rodrigues, lá da agência... Sim. O português. O português. Disse, Nilton, temos que divulgar. Disse, tá louco, rapaz. Vem todo mundo. Porra, tá louco divulgar isso aí? Isso aí é uma falta de respeito aos garotos até, de dignidade. Isso é dever do Estado. Se o Estado assumiu a tutela dele, faz mais que obrigação, cacete. Estou entendendo? Não podemos dar o nome deles, vão ficar marcados na universidade. Não interessa de onde é que eles vieram. Não interessa para onde eles vão. Aí começam a olhar, né? Sabe? Então, eu acho, sabe, que... Lógico que no decorrer desse tempo, eu já tinha um assistente social, um pedagogo, um psicólogo e um orientador, professor de educação. Eu tinha uma equipe técnica completa em cada unidade. Por que isso era importante? Porque a partir do momento que se interna uma criança, você no dia seguinte já tem que trabalhar o desligamento. Como nós vamos devolvê-la à família? Então nós temos que trabalhar os dois lados, família e a criança. Então eu tinha que ter uma equipe técnica, só as irmãs, as freiras não podiam fazer isso tudo. E os universitários moravam em casas separadas? Ou... Não, dentro da instituição.
Aí abrimos a FUCA, Fundação Casa Mas Adolescente. já sendo universitário já eram maiores. Não, Mas eram mantidos 18 anos. Eles fizeram vestibular ainda enquanto menor. menores, 17, 18 anos já estavam no segundo grau. Porque dentro da escola de Campo Comprido tinha um ginásio da Secretaria de Educação. E como eu não tinha necessidade de mandá-los para fora, a maioria, eu trouxe a comunidade para dentro da escola. Então, a partir do momento que a comunidade entrou na escola, o comportamento da comunidade de Campo Comprido em relação à escola melhorou. Hoje é o orgulho deles. E eu peguei algumas crianças da comunidade para pôr na banda marcial, que foi tricampeão do Estado. E nós recebemos, o primeiro expediente que eu recebi oficialmente como diretor do Instituto de Ciências Menores foi uma curiosidade. Eu tenho guardado lá. Foi da Câmara de Vereadores de Curitiba, pedindo o urgente fechamento da Escola de Bandidos de Campo Comprido. Eu peguei aquilo, dobrei, botei no bolso, eu não vou responder isso. Vou dar um outro tipo de resposta. Levou 10 anos, mas eu dei a resposta. Foi a União Cívica do Paraná resolveu entregar o troféu definitivo do tricampeão paranaense de bandas marciais. Bom, o mestre era aluno nosso, que hoje é o capitão da banda da Polícia Militar, o Max, né? O Bola era o nosso Reinaldo. o nosso carnavalesco, né? Rei Pombo, eu mandei o Max fazer um curso na Escola Naval, na Marinha, junto com a banda da Escola Naval. Tanto que no ano que nós ganhamos o tri, a Escola Naval veio para cá, a banda dos fuzileiros navais veio para Curitiba. Em homenagem a nossa, trouxe uma parte da banda, mas vieram. Sabe, existe uma solidariedade. Fomos o 5º nacional em São Paulo. Quer dizer, a comunidade, eu botei umas crianças da comunidade, por quê? Eu engato esses caras aqui conosco. Quer dizer, eu não vou deixar acontecer mais em Campo Comprido do que acontecia no passado. A comunidade está dentro da escola, então ela não vai permitir que isso aconteça. Tem as oficinas todas funcionando, produzindo mesmo. Eu comprei offset, aprimorei a parte gráfica, de todas as oficinas foi melhorado tudo. Bom, e chegamos a esse resultado. Agora, eu não podia divulgar isso. Não podia divulgar que os alunos eram alunos nossos. Né? Eu achava que eu estava ferindo a dignidade da pessoa humana, né? Dos garotos. Né? Bom, com relação ao infrator, aconteceu um fato interessante. Como a nossa população, 80% do interior do Estado, 75% do interior do Estado, eu tinha que restabelecer o vínculo afetivo desses garotos com a família, já que nenhum era abandonado. Como? Então, montamos um projeto da seguinte maneira. A assistente social buscava saber com o garoto, às vezes ele contava para a cozinheira o que não contava para a assistente social. Porque a cozinheira era a imagem da mãe dele, ele ia roubar um bolinho antes do almoço, é uma coisa mais natural, acontece em casa isso. Claro. Eu faço isso, né? Todos nós fazemos. Bom, aí ele descobriu qual era a pessoa com quem ele tinha mais afinidade na família. Tudo bem, qual é o dia do aniversário desse teu tio aí? Ah, é dia tal, então tal. Ele tinha pecúria, nós vamos liberar você para ser aniversário do teu tio. Ele pegava o ônibus, ia com passagem de ida e vinda, um ofício para o juiz, comunicando, voltava. Nunca ninguém deixou de voltar. Isso levamos 1 ano e meio fazendo isso. No final do ano, chegamos eles iam, eu comecei a levar para a praia. Os garotos infratores, que no calor é uma desgraça, escola fechada com 200, esporte, a bangula dentro, mas de vez em quando pegavam um grupinho de 20, praia. Iam lá, se enfiavam naquela água, voltavam dormindo no ônibus, nunca fugiu nenhum. Então, à medida que se abre, eles respeitam, sabe? Às vezes escapa um, mas a maioria respeita. Bom, nesse Natal eu chegaram à conclusão que 80 podiam passar o Natal em casa. Pois não, faz os 80, dá um parecer aí, olhava para o juiz, era o Alceu Martins Reis.
Peguei o ofício, fui lá com o diretor, no juiz, disse, olha, doutor Alceu, foi feito isso, e nós gostaríamos que o senhor aprovasse e culminasse com a sua autorização toda uma proposta pedagógica que eu acho que quem educa, doutor, tem que arriscar, tem que correr risco. Então, foi isso que nós fizemos. Não vai dar. Ele negou. Tá bom. Saí dali, fui na corregedoria, falei para o Henrique César, né? Eu vou liberar. Se houver qualquer coisa, você sabe que fui eu que autorizei. Então, pode cobrar de mim, tá bom? Mas eu não vou jogar 1 ano e meio de trabalho na lata do lixo. Nós temos que confiar nessa gurizada. Um dia alguém tem que confiar neles, pô. Nilton, não estou sabendo. Mandei os guris. Voltaram em 76. E no dia que voltaram, dia 6 de janeiro, 7 de janeiro, eu tinha uma chácara em Piraquara, né? Meu era em Piraquara. Eu, no domingo de manhã, eu ia indo, eles já estavam voltando a pé pela linha do trem. Como eles conheciam meu carro, eram 4 que estavam voltando a pé, não tinha mais dinheiro, não puderam pegar o trem ou o ônibus. Eu parei o carro e... Estava eu e minhas 2 filhas mais velhas, a Isa e a Vera. Eles falaram, entra aí, eu levo vocês para a escola. Deixei na escola, tranquilo. Perdemos 4? Não sei, não voltaram mais. Nunca deram, perguntamos, procuramos saber, lógico, é interesse nosso saber. Nós tivemos uma notícia dos 4. Eu acho que quem educa tem que arriscar. Então... E o senhor foi responsabilizado por isso ou não? Nós? Juiz? É. Não, nós comunicamos como fuga. Eu comuniquei como fuga. Depois o diretor escreveu tudo e eu botei o ciente e mandamos. Né? Mas o Alceu não... Um dia eu contei para o doutor Alceu, depois que ele deixou a vara de menor, eu contei para ele que aqueles 80 foram, voltaram em 76, só 4 que não perdemos de vista. Bom, aí tem uma outra peculiaridade. Nessa história de infrator e tal, um dia estava em Londrina, eu e a dona... Esses infratores, eles viviam sob vigilância policial? Não, policial não. Civil só. Sim. Só do assistente Instituto de aluno. Sim. Nós tínhamos uma eventual necessidade de uma segurança externa da penitenciária. Eu acho que o erro da Queiroz Filho foi concentrar-se no sistema penitenciário. Sabe? É confundido ali uma série de coisas. E o grande problema do infrator era depois dos 18 anos. O meu problema dentro da escola era dos 18 a 21. Eles não aceitavam permanecer e queriam sair. E o sistema hoje não aceita o 18 lá também, porque o 18 é um grande problema no sistema penitenciário. Então, hoje, com o Estatuto da Criança e Adolescente, já estão admitindo que a faixa se estenda até 21 anos sobre o sistema penitenciário. Né? Bom, mas nesse aspecto, eu queria dizer o seguinte, que tendo em vista, em 79, eu acertei com o desembargador, presidente do Tribunal de Justiça, o seguinte. Quando eu deixei o Instituto da Assistência Menor, eu voltei para o Tribunal de Justiça. Eu fui para casa, eu disse para minha esposa assim, bom, agora eu vou jogar um tênis. Detalhe, eu pegar as meninas, vou para o clube e disse, que menina? As gurias estão todas trabalhando, não tem ninguém em casa. Aí não tinha ninguém mesmo. Eu, 2 horas, fui para o tribunal, me apresentei no tribunal, era funcionário de lá. Fui falar com o presidente me designou para a vara do 2º ofício de infratores. Cheguei lá, encontrei assistente social e disse, não, vamos fazer um projeto já. Vamos levar para o Rio, para a Funabem e vamos pegar o dinheiro. Aí acertamos, consegui na Funabem o dinheiro, a Funabem deu tudo, deu. Um assistente social, um pedagogo, um psicólogo, um motorista e um carro para cada vara de menores no estado do Paraná, para implantar o programa de liberdade assistida. Então foram 18 carros, 18 assistentes sociais, pagando. A Funabem pagou durante 2 anos, e o tribunal teve 2 anos para fazer um concurso e admiti-las. Até hoje, o sucesso absoluto caiu sensivelmente. Agora, o que precisa ser trabalhado é a cabeça da sociedade. Por isso que eu digo que eu acho que a sociedade tem que entender que o problema do menor, todo mundo fala dele, mas ninguém fala com ele. Nilton, mas você está falando de uma época
que foi muito importante. Você teve um papel importante, né? Dando uma nova visão e louvores todos para o trabalho. Tinha uma equipe, mas veja, você está falando dos anos 70, início dos 80, talvez. As coisas mudaram muito, a cidade verticalizou-se. A droga. A droga. A pobreza absoluta, a família dissolveu-se, especialmente nas periferias. Então, dá para estabelecer comparações entre as dificuldades que você encontrou e as soluções que você apontou e o quadro existente hoje, e como o Estado hoje, na sua opinião da autoridade, como o Estado hoje se envolve positivamente ou não com relação ao problema do menor? Olha, eu acho que a função do Estado hoje, diante do Estatuto da Criança e do Adolescente, ela se limita ao infrator. Essa é a função principal do Estado. Não é a função do município atender o menino infrator, mas é a função do Estado. Então, o IASP, o antigo Instituto de Assistência ao Menor, hoje ele se destina única e exclusivamente para o aperfeiçoamento do atendimento ao menino infrator. Certo? Nós temos algumas entidades já sendo construídas no interior. Acho que o programa, até nesse sentido, ele está avançando. No sentido de não se pode pensar em reeducação de garotos, de adolescentes, longe da família. Não existe forma de reeducar longe da família, da sua cultura, da sua realidade social. Não existe maneira de se fazer isso, não existe. É só fixá-lo mais próximo do ambiente familiar. Bom, por outro lado, eu ouvi com muita curiosidade até um depoimento da secretária de Educação, que assumiu recentemente, dizendo que a Secretaria de Educação vai agir de forma a proporcionar o contraturno nas regiões carentes. O contraturno é aquele CEMIX que o IAEM fez. Que quando entrei no o IAEM atendia 2.400 garotos, crianças de modo geral, nas entidades conveniadas. E 4.000 nas entidades do governo. Né? Quando eu deixei o IAEM em 82, nós tínhamos 3.000 nas entidades governamentais e 48.000 nas entidades conveniadas. E quanta expansão houve. Nós trabalhamos com 27 municípios, passamos a trabalhar com 358 entidades em 117 municípios. Aproveitando o seguinte, aproveitando o quê? Estimular a iniciativa comunitária. Um exemplo. O governador Canet tinha uma preocupação de núcleos de boias frias. E nós fizemos uma pesquisa no Estado, um levantamento rápido, chegamos à conclusão que um dos maiores núcleos de boia fria, na região no norte, em Santa Margarida, depois perto de Santo Antônio da Platina. Então, ele criou um mecanismo ágil de resposta imediata ao social, para a área social, que era um projeto Gralha Azul do Banestado, que tinha recursos divinos de núcleos do Banestado, que o meu parente, até o Celso Saboia, na época, ele administrava. Então, se a gente encontrasse uma perspectiva de expandir um projeto, a gente podia contar com o dinheiro do Banestado. Então, vou contar rápido. Santa Margarida tinha 4.000 boias frias. A igreja, eu fui lá, os garotinhos ali na praça, querendo. Até minha esposa estava junto nesse dia. Eu disse, o que vocês querem, garoto? Aqui queremos bola. O motorista comprou uma meia dúzia de bolas, vendia para ele, foi comprar as bolas. Aí começamos a conversar. Nasceu um projeto lá, atendemos todos os garotos. Bela Vista, Santo Antônio da Platina. Passei, fui no Lar Escola Retiro Feliz, para tomar um cafezinho com a dona Laura, a caminho do Jacarezinho, vi um monte de lona preta ali. Disse, dona Laura, está feio esse negócio. Nós temos que atender esse povo aí. Sabe, mas aqui não dá, senhor, eu estou no limite. Eu disse, e esse prédio aí abandonado aí na frente? Esse era um posto de gasolina, ficou para a prefeitura, e a prefeitura não sabe o que fazer com isso aí, mas nós sabemos o que vamos fazer. Vamos fazer o seguinte, vamos lá, telefona para o Ademar, o prefeito, e vê se ele pode nos receber.
Se só amanhã cedo, senhor. Então amanhã cedo, eu durmo aqui em Santo Antônio, nós vamos amanhã cedo lá. 8 horas estão lá. Ademar, se passar o terreno, pular escola, retiro, feliz, passar escritura, faz o projeto aí, chama teu engenheiro, faz o projeto, dona Laura sabe tudo como deve ser feito, leva para mim lá, eu te garanto o dinheiro, uma nota em cima da outra. Reformamos aquele posto de gasolina e você levanta a moral, rapaz. Está um prédio abandonado e um monte de boia fria comendo ali, pedindo esmola ali. Vamos atender essas crianças. Hoje chama-se Centro de Estudos do Menor integrado à Comunidade Maria de Lourdes Carneiro. Bom, e assim nós fomos expandindo obra, Londrina e tal, Maringá. Maringá foi feito um planejamento com a universidade, toda a periferia de Maringá, no número de menores carentes, a Funabem calçou 5 núcleos para atender 2.000 crianças. E garantindo manutenção. Para melhorar a qualidade, a LBA pagava a manutenção das creches e eu dava ao pessoal técnico, eu subvencionava o pessoal técnico, para garantir qualidade. A única forma de elevar é você ter um pessoal técnico, né? Não um técnico no sentido assim, tecnicismo exagerado, mas um técnico que tem uma visão humanística de como as coisas devem acontecer. Bom. Nilton, observando essa tua exposição, o que impressiona, além da tua criatividade, é uma maleabilidade, uma liberdade administrativa que não era muito próprio, nunca foi muito próprio do serviço público. Olha, como é que você conseguia isso? Eu tinha muito. Primeiro, que eu acho que o Instituto de Assistência ao Menor, desde o seu nascimento, sempre foi uma instituição muito próxima da pessoa do governador e sua esposa. Né? Teve um período um pouquinho mais distante, mas no Emílio Gomes foi, no Haroldo Leão Pérez foi, no Parigô de Souza, quando eu fiz o projeto do CIDIT, levei para ele, ele dizia assim: meu filho, te dar um conselho, saque para o futuro, nunca para a eternidade. Disse o governador, esse projeto está garantido 100% financiamento. Aí o Emílio Gomes, Dona Diva foi excelente, o Canedo, Dona Lourdes, excepcional, ela não tinha assim nenhuma função, mas ela liderava, e tinha detalhes assim, quando eventualmente o governador e a esposa tinham uma viagem para fazer, eles me chamavam domingo, Nilton, alguma pendência, alguma coisa para ser necessário que eu deixe recomendado, que atendam com urgência para não parar nada. Tudo certo. Domingo, na casa dele. Bom, Natal, ela organizava. Chamava a esposa e o secretário, saía um caminhão da Copel por cada região do estado com presente para todas as crianças. Não deixou faltar nada. Entende? Nós tínhamos Guaratuba, por exemplo, uma entidade interessante, né? Garotos do litoral, das ilhas, de Paranaguá, que ali é a comarca de Paranaguá. Era, né? Então, nós tínhamos poucos garotos do litoral internados. Alguns iam de Curitiba, porque tinham... A maioria era das ilhas. O que nós fizemos? Curso profissionalizante para melhorar as condições de vida nas ilhas. Como puxar uma água potável, como fazer isso, como instalar um banheiro, como instalar isso. Os garotos aprendiam e levavam. Mas precisava de dinheiro. Em Guaratuba não tinha sorvete da Aquibom, e é daqui de Curitiba. Aí o Zenf, que distribuiu a Aquibom, um dia me pediu: Nilton, você não pode me alojar um frigorífico na escola? Bom, se você me der exclusividade pela venda dos sorvetes aos garotos com um percentual de ganho para eles, nós podemos estudar o negócio. Vamos ver se compensa. Vendemos sorvete, 3 anos lá, era só garotada, limpavam a praia, vendiam sorvete e tal. Aí houve lá uma pressão do comércio: não pode levar embora, tudo bem, não vamos atrapalhar a vida de você. Mas prestaram o serviço, sabe? Eu acho que essa relação com a sociedade, uma instituição dessa natureza tem que ter um campo aberto. Eu nunca tive nunca fui repreendido por atender este ou aquele município. Alguém um dia me perguntou: Nilton, por que os programas preventivos do Unicef só estão em prefeituras de oposição? Eu não encontrei estrutura, boa vontade e precisava do mínimo, indispensável para atender as crianças. Não queriam, porque era a favor do governo, não queriam a mais do que necessitavam no momento. E eu não tinha mesmo perna para isso, então atendemos.
Então, eu acho que eu tive assim, eu gozei sempre, eu fui muito feliz, né, pelo fato de ter agido assim de uma maneira suprapartidária. Não interessa quem pede, o que é importante é a aspiração da sociedade. Então, se é esse ou aquele partido, não temos que olhar, não temos o direito de olhar isso. Hilton, mais adiante, depois do governo do Jaime na prefeitura, você assume, passa a ser a segunda pessoa ao lado da Fanny na secretaria. A gente estruturou a Secretaria da Criança para a Fanny Lerner. Aí o Instituto já não existia mais. O Instituto de Assistência Menor estava nessa fase de transposição. Deixar as entidades de abandonados e carentes, passando para o sistema de casas-lares, que o governo Jaime Lerner e a Fanny fez muito bem em Curitiba, através de uma iniciativa também comunitária, e avançou bastante, tanto que atendeu demandas de Hoje o predomínio das casas-lares? Sim, é das entidades comunitárias. Eu acho que a Prefeitura de Curitiba acho que não tem nenhuma, não. E instalou-se os conselhos tutelares, o Conselho Municipal do Trabalho, da Criança e Adolescente e tal. Eu acho que nesse aspecto... Você foi superintendente da Secretaria da Fanny? Fui da Fanny. Depois fui ser Quais foram as marcas dessa fase da Fanny na Secretaria Eu acho que a marca foi, da criança? Primeiro, qualidade no atendimento. Segundo... Creche, né? Creche. E segundo, eu acho que foi envolvimento da sociedade. Eu acho que a Fanny... Ela tinha puxava muito bem ela tinha um grupo de senhoras trabalhando. Participação da sociedade, acho que é muito Doutor Newton, tudo isso, todo o seu relato aí é referente a uma época em que não havia também o Estatuto da Criança e do Adolescente. Sim. Para alguns apontado hoje como algo que não responde a necessidades, né, de recuperação, etc. E que impõe tantas dificuldades no trato do menor, né, em relação ao menor, e que parece mais um mal do que um bem. Qual é a sua avaliação? Bom, eu vejo algumas coisas positivas e vejo algumas coisas ainda muito emperradas. Por exemplo... O Estatuto completou 18 anos agora. 18 anos. Eu acho que, em termos de políticas públicas, de educação, saúde e tal, em relação à criança, acho que houve alguns avanços assim, significativos. Né? A questão da mortalidade infantil, a questão da erradicação da exploração do trabalho infantil. Quando eu digo infantil, é criança de 8, 10 anos, trabalhando em mina de carvão, essas coisas. Eu acho que isso se combateu de forma correta. Né? O Estatuto, por outro lado, na municipalização, que ele transfere ao município, sem os instrumentos necessários para que o município se estruture para isso. Eu acho que esse é um ponto falho. O Conselho Tutelar é pago, subvencionado pelo município. É uma eleição para o Conselho Tutelar. Então, há um desvirtuamento, às vezes, dessa questão. Eu acho que o Conselho Tutelar, ele substitui um serviço de triagem de crianças, né, de análise de caso, ele que encaminha para o juízo e tal, ele tem poder até de fiscalizar, de autuar e tal. Eu acho que as pessoas requerem uma capacitação muito forte. Acho que nesse aspecto, acho que tem conselhos tutelares muito bons, eu já conheço alguns, vários no Paraná, mas, por outro lado, os municípios, sabe, se falou em municipalização, se transferiu uma responsabilidade sem dar os meios necessários. Com a extinção da LBA e da FUNABEM, né, os órgãos de assistência social, Ministério, etc., não chegam na mesma condição que chega um órgão de administração indireta, entende? Onde há mais agilidade, mais ação. Por exemplo, um detalhe, como a expansão no Paraná foi muito grande, nós passamos para 117 municípios, eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Tem um mapa do estado do Paraná aqui, onde eu instalei, sem nenhuma interferência política no governo em Braga, segundo o governo em Braga, eu instalei 8 escritórios regionais, constituídos de uma equipe interprofissional
nas 8 micro-regiões de planejamento, macro-regiões de planejamento. Então, Londrina, Maringá, Cascavel e tal. Eu tinha um escritório do IAM que supervisionava todas as entidades conveniadas daquela região. E assim, em várias regiões do estado. Então, chegou a tal ponto, o aperfeiçoamento dessa ação aí, que nós tínhamos um orçamento para elas. Então, várias vezes nós tivemos problemas de desabar telhado de creche, vendaval, etc. E a entidade ia lá e disse, não, só faça o orçamento, traga aqui que nós liberamos o recurso imediatamente. Metade município, metade estado. Metade município, metade estado. Uma outra questão que eu considero vital é o seguinte, nesse processo de municipalização, ainda não houve, apesar do município ter um instrumento de coleta de recursos, que é o Conselho Municipal de Direitos, que é o imposto de renda e tal, e das doações, ainda não houve assim uma contrapartida do governo federal em relação a essas necessidades dos municípios. Acho que os municípios estão engatinhando muito lentamente com relação às políticas destinadas a crianças carentes. Mas os clichês, né, os modismos, né, essa história, eu sei que tem um lado positivo, esse negócio no trabalho do menor. Ah, né? tem. Tem o lado positivo, mas tem o lado perverso. Né? Tem. Londrina tem uma entidade que engraxate, é uma fundação, uma coisa que é uma entidade privada, portanto descentralizada. Aí vem um promotor do trabalho, apoiado por um juiz do trabalho, manda fechar o negócio. E aplica uma multa para o cara que, eventualmente, de R$1.000. Quer dizer, isso é pena capital, né? R$1.000 para um sujeito, um carente, né? Deu o maior rolo, quer dizer, é o segundo polo urbano do Paraná. Como é que pode acontecer uma coisa Isso é oferecer alternativa, né? Sabe, isso é exagero, né? É exagero. Uma coisa é o guri da carvaria. Agora, e os guri que cheiram cola na rua? Não, Daí você hoje o não seria promotor mais público. possível o jornaleiro. não é mais Mas aí por uma razão de complexidade da sociedade. Eu me lembro quando o Aderbal Stresser combatia abertamente o jornaleiro. Por quê? Porque o jornal é um negócio. O jornal não é uma filantropia. O raciocínio dele era esse. Ele chegou ao ponto de guerrear os slides da televisão. Ele, como dono da televisão, porque ele percebia que o primeiro anúncio na televisão, antes dela ganhar corpo, seria o slide. Então ele brigava com o meu parente lá, com o ABC, o Aníbal Bonde Carneiro, que jogava o slide no cinema. E ele tinha razão. Parecia uma coisa impiedosa, mas tinha razão. Como tinha razão no caso do jornaleiro. O que houve com o jornaleiro? De repente vem Rotter, tudo com boa intenção, mas sem conhecimento técnico do problema. Vamos resolver o problema. Transformaram o jornaleiro nesses troços do Maurício Fluite, dos carrinhos verdes. O cara ficava parado, não ambulava, como diz o Rafael Greca, não era um ambulante, e ficava ali. Não é mais o jornaleiro que gritava, aquele que você se referiu, que vai lá comprar o jornal para mim, vai trazer o jornal para mim. Não, o jornaleiro tinha banquinha e estava trabalhando. Quando já tinha surgido o problema das bancas. As bancas impediram que eles rodassem. Eles Exatamente. Então deu um conflito. Tinha que suprimir a casa. Que fez um trabalho, aquele coronel Alfredo. Tinha o avô da minha esposa. Alfredo. Tinha o avô da minha esposa. Putz, o Alfredo dava vida, dava o sangue por O aqui. Nilton já falou que tio avô e o Baza conteve-se. Fazer uma calça. Não, o Ganilpe, né? Ele vinha da polícia militar. Alfredo Costa. Alfredo Costa. Parente do Plínio. Tio do Plínio. Mas então, eu acho que o Estatuto avançou. Eu acho que o Judiciário melhorou muito a questão da sua estrutura, nas varas da infância e juventude. O Ministério Público se estruturou e se organizou mesmo, entende? Agora, a questão do trabalho em si, a gente tem que encarar uma realidade brasileira, né? Ainda o suporte financeiro do garoto, da guarda mirim, que leva para casa 400, 300, 400 reais, pesa. Ainda tem o sistema de guarda-mirim? Tem o sistema de guarda-mirim. Mas ele mantido tem pelo período Estado? Mantido pelo Estado, lá na SIC de Pereira Gomes. Então, isso aí ajuda muito. Só que o garoto, depois de um período de estágio... Ali no AU ainda? Ele tem um limite, ele sai. Então, para ele ser contratado,
aguarda o serviço militar, a definição do serviço militar. Por exemplo, serviço militar. Uma das grandes aspirações dos nossos garotos, pela condição social que ele se encontrava, era ser aceito pelas Forças Armadas. Eu fui oficial R2, convocado, tinha um bom relacionamento com o Exército e tal. E esse pessoal, a gente estava sempre com eles e tal. Houve muita incorporação dos nossos meninos, sabe? Incorporaram vários, mas hoje o nível de escolaridade é mais avançado. Hoje a exigência do Exército já é mais um nível mais superior de escolaridade, né? Então, mas houve a aspiração dele a ser aceito pelas Forças Armadas. Eu estava contando que eu estava em Londrina com a Emília, né? Saímos de uma reunião na prefeitura, aí ela tomou um outro rumo, mas seguimos uma meia quadra, aí um guri bateu no ombro. Doutor, o senhor é o doutor Newton? Senhor, o senhor vai almoçar comigo. Vai almoçar no meu restaurante. Esse guri andou apagando um cara. Ele, quando eles estavam na Queiroz Filho, ele era um guri até de um nível bom, de conversa e tal. Eu mandava fazer os cursos fora da cidade. Eu mandei fazer um curso de cozinheiro no Senac. Ele ficou 6 meses no Senac. Fui comer no restaurante dele. Aí ele me apresentou a esposa, os filhos. Está tudo bem com você? Pô, estou feliz da vida, senhor. Deu ao senhor, eu lá naquele curso do Senac, o senhor não deve nada. Então, sabe, é assim que a gente vai vendo o resultado do trabalho. Bom, Newton, de qualquer forma, eu acho que esse início de indagação do Celso, nela vale a pena a gente voltar. O Estatuto da Criança não criou uma espécie de superproteção à criança, no sentido de que você não pode tocá-la, recolhê-la, ela tem o direito de ficar na rua se ela quiser. Essa é uma indagação. E a segunda, fazendo um contraste com essas políticas públicas que você implantou, e levando mesmo em conta a imensa diferença populacional, demográfica, o problema do menor não parece hoje incontornável no Brasil? O menor de rua, sobretudo. A delinquência acompanhando o menor de rua. Quando Curitiba comemorou seus 300 anos, me convidaram para fazer uma palestra, acho que foi lá no colégio onde minhas filhas estudaram, lá no Sacré-Cœur, né? Era o pessoal do bairro ali. E eu fui Bairro Alto ali. Bairro Alto. Eu fui lá, eu fui presidente da PM lá, então criamos uma creche lá no bairro. Então. Aí eu descobri um documento lá em casa, eu tenho muito documento lá, eu precisava doar isso tudo para alguém sério como vocês, né? Tivesse um lugar para guardar, porque isso aí é No mesmo ano que Curitiba completava 300 anos, também completava 300 anos no Brasil, que tinha sido implantado no Rio de Janeiro, pela Santa Casa de Misericórdia, o primeiro projeto voltado para meninos de rua. Então são 300 anos, garoto, que nós não chegamos ainda a uma... Eu diria o seguinte, isto é falta de entendimento. As políticas públicas precisam, de vez em quando, sentarem à mesma mesa e discutirem algumas questões que são... Nós não podemos, o país é um país ainda pobre em recursos materiais, humanos, destinados para essa finalidade, mas acho que nós, em conjunto, podemos melhorar muita coisa. Eu vejo que o Estatuto avançou em muitas coisas, principalmente na esfera do Judiciário, do Ministério Público, nas delegacias, eu acho que a coisa tomou um rumo diferente, né? Aqui no Estado, por exemplo, não vejo nenhum problema. É um programa integrado, é o único Estado, a capital, que tem juizado de segundo ofício
delegacia e triagem no mesmo prédio, que é o CEDIT lá no Tarumã. Mas isso já é um trabalho antigo, não é? Não, ele foi se aprimorando. O Ministério Público foi depois foi a delegacia, depois não chegar. Foi você que implantou esse trabalho. Começamos isso na UTI aqui da delegacia que nós construímos aqui na Vila Isabel. Começamos ali pequenininho, depois expandiu lá. Bom, eu vejo o seguinte, políticas públicas. Olha, eu acho muito difícil consolidar política pública no Brasil enquanto a ação for exercida e fiscalizada única e exclusivamente pelo governo. Eu acho que política pública, já disse, chama a participação da sociedade. Eu, por exemplo, acho que a associação de pais e mestres não é para suprir deficiências materiais da escola, nem para fazer lanchinho, é para juntar um dinheiro para fazer arrumar a calha que está caindo. Mais do que nunca, a exemplo do que foi feito na Guarda Mirim, eu acho que nos dias atuais, com uma proposta séria, não dá para educar filho sem participação dos pais. Não dá para a escola assumir sozinha essa responsabilidade. Ou os pais assumem por inteiro. E digo pais o seguinte, quando eu fui presidente do Colégio das Filhas, da PM, a primeira reunião propus a mudança do nome, a Associação de Mães e Mestres, que pai quem ia era eu. Porque era obrigado, era o presidente. Não dá, a criança precisa, como nunca nos dias atuais, de pai e mãe. Não dá para ser diferente. Então, a escola precisa estar mais voltada para esse contexto familiar. Urgentemente. Urgentemente. Eu vejo isso na diferença de educação de colégios diferentes que meus filhos, meus netos tiveram. Entende? Uns tiveram num colégio onde tinha isso mais de forma mais acentuada, outros menos acentuada. Então eu vejo a diferença agora na formação superior. Eu tive uma surpresa agradabilíssima. A minha neta, que se forma em Direito esse ano, E aí, Luísa? filha do Edson, Luísa. no mês de janeiro ela fez um trabalho sobre o consumismo e a infância. E agora, o trabalho de formação dela na faculdade, como advogado, ela tirou até 10, né? Foi muito elogiada, foi a legislação que regule a publicidade comercial para a infância. Que está na ordem do dia. A resistência está armada. Saiu o Congresso, todo mundo falando em Trabalho, nome da vou mandar liberdade. para você e para você, Celso, para você. Vou mandar cópia do trabalho dela. Está na ordem do dia agora. Sabe? Está na ordem do dia. É. Então, eu vejo o seguinte, eu até tenho uma documentação do Estatuto, alguns pareceres, algumas opiniões lá em casa, que eu pensei, bom, se formos discutir Estatuto, tem vários itens. Eu diria que a ausência do Estatuto, ele não aconteceu, eu acho que existem alguns exageros, coisas que vão ter que ser discutidas, a própria questão do trabalho, eu acho que a iniciação para o trabalho e a liberação para o trabalho tem que ser uma coisa assim meio paralela, certo? E, porque isso aí é a realidade. Então o garoto hoje precisa participar do apoio à renda familiar, não há condição de ser diferente. Não, E esse conselho, né, tutelar, olha, o caso dos que sobraram do massacre lá na Candelária, no Rio, sim. um dos sobreviventes da Candelária foi o comandante daquele assalto ao ônibus lá no Rio de Janeiro. Então você vê, claro, então você vê, o tempo que medeia entre a ocorrência, causou aquele horror, a burguesia toda ficou eriçada, né? Com aquele horror mesmo, aquele massacre. Né? Aí o cara que sobrou, ele que sobra, não, o cara sobrou. Esse cara que sobrou é o sujeito que vai assaltar. Sobrou um que está então, na Suíça, né? Houve omissão do Sobrou um Estado. que fugiu para a Suíça, né? Se abrigou na Suíça. Não, mas esse que sobrou, que acabou morrendo, ele morreu no dia, a polícia matou ele. Né? Sim, mas eu digo, daquele grupo, um deles conseguiu ser abrigado na Suíça. Só para isso. Ó, o Maza, eu participei desse grupo de discussão do Unicef em várias reuniões lá em
Petrópolis, por exemplo. E quando eu vi um determinado exagero nas atitudes e nas posturas das pessoas, eu pedi meu afastamento. Eu achava que é o seguinte, uma coisa é você bolar, você ter uma ideia de um desenvolvimento de um programa. Por exemplo, das pessoas envolvidas nisso, um rapaz que veio dos Estados Unidos, ele tinha 3 filhos adotivos em Caracas, né, e com os quais ele... Mas ele se considerava, assim, uma pessoa muito feliz, porque os filhos estavam com armas nas mãos em defesa de um ideal, entende? E eu achava aquilo uma coisa muito correta. Eu solicitei meu afastamento do grupo até... Era da onde? Venezuela? Não, ele era americano. E os filhos da onde que Os filhos estavam? da Venezuela. Da Venezuela. Estavam já no regime do Chaves. Então, eu até vi um detalhe aqui que eu gostaria de não encerrar sem falar nisso aqui para vocês. Tem tempo ainda, tem mais uns 20 minutos. Não, mas eu não quero... Eu tenho um detalhe aqui que eu não gostaria que passasse em branco. Então... Quer dizer que daqueles projetos iniciais da dona da... Um detalhe importante, como a nossa ligação com a FUNABEM era muito forte, em relação pessoal, profissional até, nós tivemos no ministro Nascimento Silva, que era uma pessoa extremamente sensível para essa questão da criança, ele foi brilhante. Naquela época estava com ele lá o Stefanes. Até tem uma foto aí que o Stefanes aparece. Veja bem as dificuldades que as entidades têm. Naquele ano, o ministro fez uma concessão para todas as crianças institucionalizadas, na rede oficial mantidas pelos estados e na rede particular conveniada com o órgão estadual, um cartão com direito a atendimento prioritário e urgente do Sistema Público de Saúde, do MPAS, né, que era o Ministério da Previdência, para todas as crianças institucionalizadas. Sabe, o que é você buscar uma cirurgia para um garoto numa hora, assim, do jeito que está aí, a coisa, você não ter condição de acesso? Pois, um órgão do Estado, tudo bem, paga, acabou. Né? Mas, e uma entidade particular? Então, isso abriu uma oportunidade de salvar muita gente, rapaz. Não tinha recurso para isso. Uma medida simples, que não custou muito. Eram raros os encaminhamentos, porque os médicos suprem, os postos suprem. Né? E nós ensinamos, por exemplo, as nossas crianças, esse até deixei para o final, nós chegamos a um estágio, assim, em 76, em que nós consideramos que a rede estadual estava equilibrada, a população equilibrada, não havia nem aumento nem baixa de demanda, estava tudo em ordem. E eu, um dia, conversando com os nossos técnicos, a gente se reunia toda segunda-feira à tarde. Escuta, eu acho que está faltando uma coisa importante para nós concretizarmos a nossa missão no Instituto. Nós promovemos reuniões das crianças, escola com escola, tem até irmãos, porque é menina para cá, é menino para lá. Eu acho que nós temos que acabar com esse negócio de separar os irmãos. Nós falamos tanto em família e separamos os irmãos. Vamos lá, o governador Canê nos propôs para a gente dar uma olhada no educandário Curitiba, que estava fechado. Era da Sociedade Eunice Weaver, é ainda, Juril que tocava e tal. Mas ela está semi-destruída, a entidade. Né? Ele fomos lá, o Canê mandou recuperar tudo. Os alunos, nós, o IAM ajudou, todo mundo ajudou. E aí aconteceu a coisa mais emocionante na minha vida que eu vi. Nós reunimos todos os grupos irmãos e transferimos para o educandário, para a mesma casa. Olha, gente, as crianças, eu ia lá todo dia praticamente. Pusemos uma direção escolhida a dedo, equipe técnica escolhida a dedo, e montamos um programa chamado PAF, Programa de Apoio Familiar.
As crianças andaram de mãos dadas mais de 2 meses. Cada vez que eu chegava, tio, esse é meu irmãozinho. Eu já conheço, meu filho, já conheço. Então, quando nós reunimos os irmãos, apareceram os pais. Aí, qual é a condição da família? Falta uma casa, falta um móvel, falta uma cama. A mãe está desempregada, mas o pai está empregado. E eles que nós queremos nossos filhos. Tive para já. Um programa que pediu um recurso para a Funabens, me liberaram, a gente deu toda a estrutura da casa, pagamos o aluguel por 6 meses, demos condição de matrícula das crianças, a condição era essa, matrícula na escola, primeiro. Levamos ao juiz, nós desligamos mais de 80 crianças. Quando nós reunimos os irmãos, veio a família de volta. Então, eu cheguei à conclusão que realmente o Estatuto apresenta esses aspectos positivos no sistema de casa-lar. No sistema de casa-lar. Ele não separa o núcleo familiar. Não separa. É o microfone teu que caiu? Não, acho que não. Eles lá que notam. Então, foi isso para isso que o Educandário Curitiba serviu. Entende? Reunimos os grupos irmãos. É que essa instituição era de filhos de ancenianos. Filhos de ancenianos. Como Qual? Esse que Sociedade você tá Anísio Willi. Aí era um negócio barra pesada, né? Pelo preconceito, pelo estigma. Mas eles não tinham mais ancenianos lá. Nilton, uma rápida Não tinha. apreciação. Eram filhos, né? Talvez o problema da assistência social, que até era uma espírita que dirigia, né? Esse é um outro detalhe que gostaria de conversar sobre isso. A questão da tutela dessa parte de movimentos sociais, né? Eu estive na Sociedade de Socorro Necessitados, nós quisemos, inclusive, criar um conselho de obras sociais, isso antes de toda essa situação. Claro que havia o lado vedete da burguesia e das mulheres que querem aparecer. Tá? Eu me lembro que o Ney Braga era prefeito e o Dom Manuel de Silveira de Hugo deu um tranco, porque estavam dando um pouco de apoio para nós. Quem dirigia a entidade era o Macedo, o Malhado, James Macedo. Entende? E o genro dele era espírita, era da Caixa Econômica, era o presidente da entidade. Então o Ney, inclusive, falou comigo sobre isso. Eu digo, mas que bronca é essa com preconceito, negócio de espiritismo, né? Porque, na verdade, a sociedade pretendia capitanear. Também havia um pouco de personalismo. Né? Mas essa coisa de... Era um dado, né, que perturbava a participação. E os kardecistas têm uma longa tradição de bem trabalhar, né, obras sociais. Isso é uma característica deles. Nilton, o menor infrator, por exemplo, em São Paulo, o caso de polícia, Casa, agora se chama Fundação Casa, está toda hora, né, nos jornais, no noticiário de televisão, é uma barbaridade, é uma bomba relógio aquilo nas diversas unidades. Aqui temos o Lar São Francisco, que é a antiga Queiroz Filho. Antiga Queiroz Filho. Como tratar o menor infrator? Há uma política de humanização para a questão do menor infrator? É possível você atender aquelas unidades em São Paulo que frequentemente entram em rebelião com 1000 jovens, homens já, né? Homens feitos, entendeu? Que incendeiam, matam. Primeiro, eu acho que... E nos outros países, desculpe, por exemplo, países, não sei se você pode comparar, mas nos Estados Unidos, por exemplo, a questão do menor é sistema prisional. Prisional. O direito mais aperfeiçoado do mundo é o francês, da criança. Qual é a característica? Não, lá, inclusive minha filha esteve lá e eu mandei que ela visse isso, né? Pequenas casas. Ela morou lá um tempo. Morou lá, 3 anos. Pequenas casas. Ela foi professora do curso do Direito do Menor na Gama Filho. Ela era assistente do Alírio Cavalieri. Isso é uma figura. A Líria é um cara notável. Então, o que eu acho que na situação do Brasil hoje, eu acho que o melhor modelo, a melhor situação era, a melhor solução, o caminhamento mais adequado é
pequenas unidades. Pequenas unidades. No máximo 30, 40. No máximo. É o que tem Maringá. Quantos nós temos aqui no São Francisco? 180. Onde mais tem? Em Londrina, Maringá? Não, hoje tem Ponta Grossa, uma pequena unidade. Maringá tem uma que é privada, particular. Mas são prisionais. Não são. Semi-prisionais. Não tem grade, não tem muro alto, não tem nada. Mas liberdade Só um trator. vigiada. Liberdade vigiada. Tem um Mas São bom Francisco programa- é fechado. Fechado, esse é muro alto. Isso é, Um centro praticamente é prisão, uma né? 180, né? Isso é uma prisão. Né? É prisão. Maringá tem um bom modelo, eu já vi em Londrina, está um bom modelo lá, conheço a entidade lá. E eu acho que a saída é pequenas unidades, onde a autoridade judicial e a família estejam permanentemente tendo acesso ao processo de reeducação. Senão, não vejo o resultado. Não vejo. Eu acho que o Estado não pode manter essa situação sem uma perspectiva de retorno desse garoto ao seio familiar. Eu acho que nós temos que fazer tudo para recompor o corpo da grande família, que é o que ele precisa. Bom, nós estamos mais ou menos encerrando a entrevista e depois o Nilton vai fazer a identificação do material iconográfico. Celso, sua pergunta? Estou satisfeito. Parece que o sistema padece de um histórico, né? Que as unidades do tempo do Manuel Rivas eram eminentemente repressivas, né? Citou a escola de Guaratiba, acho que Serafim Coelho, uma coisa assim. Tinha Que a Ilha bonito. das Cobras. Da Ilha O das temporâneo Cobras. disso é o SAM do Rio, né? Que era nacional. Mas aqui era assim, mas para nós que vivemos essa época, nós não éramos meninos de rua, mas vivíamos na rua. Né? Então o que existia era o seguinte, existia um sinal de intimidação em relação a isso. Como nós tínhamos medo dos carros do Major Lira, que andava correndo atrás da gurizada que fazia bagunça na rua, verdade, né? é verdade. Havia um cara, não, você vai para Faxinal de Catanduvas. Tinha uma unidade em Faxinal de Catanduvas. Tinha do Canguiri aqui. Canguiri. Né? E eu me lembro que houve uma campanha, que o Rio fez a campanha, pessoal, depois acabou ficando o dono da ilha. Né? Ficou o dono da ilha. Acabou com a escola e a ilha ficou para ele. O homem e a ilha. Ilha das Cobras. No governo do Adolfo de Oliveira Franco. Fecharam a coisa, por causa da campanha do jornal Estado do Paraná. Em 2 semanas aumentou a criminalidade em Curitiba. Prática de menores, de caras ingressos de lá. E o Canguiri perdurou até quando, Nilton? Eu acho que até a construção da escola Queiroz Filho, que foi no primeiro governo de Braga. O Canguiri foi criado pelo Dr. Lizima Pereira da Costa. Que é tio da Regina? Avô da Regina. Na época ele tinha uma preocupação de que os garotos que vinham servir o exército em Curitiba, para não perder a oportunidade de ter uma formação e aperfeiçoamento na área agrícola, frequentassem a escola. Era o medo do êxodo rural, né? O medo do êxodo aquela paranoia. o medo do êxodo rural. Que na realidade hoje o quê? O Paraná tem 70% da sua população concentrada em 26, 28 cidades. Né? Brasil está urbanizado. Então hoje, agora, o modelo para o infrator é liberdade assistida para casos leves, mas liberdade assistida acompanhada. Pequenas unidades, equipes especializadas e participação da família no processo de reeducação. Senão não tem saída. Nós agradecemos a Nilton Sérgio Grem pelo precioso depoimento. Ele que foi ator importante e criador de momentos importantes das políticas públicas de apoio ao menor, ao adolescente no Paraná. Ele que é um exemplo nessa área, um trabalho que desenvolveu a partir do governo Haroldo Leon Pérez, estendendo-se até o governo Jaime Lerner, primeiro governo Jaime Lerner, né? Não, foi até o governo da Braga. Sim, mas com o Jaime você trabalhou na prefeitura. Na prefeitura. Que depois houve aquela interrupção, quando o Richa
entrou no Ele governo chama e deturparam completamente O o Richard me Instituto. convidou para ser o diretor, mas o secretário da Saúde Você também foi convidado para trabalhar no governo Richard. mas agora no atual governo também. Fui. Ele está falando do primeiro do governo Não, José no Reis. governo do Requião também foi convidado Então, recebi o convite. pelo André Vargas Pelo André Vargas. e foi vetado. Foi. Agradecemos e até a próxima oportunidade.